No mínimo, uma ideologia deve ter pelo menos alguma formulação verbal explícita, um corpo de doutrina com alcance universal que a ofereça como modelo de sociedade em geral e não apenas como uma solução provisória para uma situação local, como, por exemplo, a famosa doutrina da segurança nacional da Escola Superior de Guerra, que era uma coisa para o Brasil daquele momento, não um modelo de sociedade como fascismo, como socialismo, como democracia liberal, etc, etc. Ou seja, o indivíduo não sabe distinguir então o que são ideologias, o que são doutrinas ideológicas, e o que é, vamos dizer, uma contingência política momentânea. Ele acha que bastou, juntou duas coisas ali, pronto, elas já compõem uma fórmula ideológica. E ele aplica essa fórmula ideológica a pessoas que estão distantes, geograficamente, e distantes há 50 anos daqueles acontecimentos. Né? Todas as ditaduras latino-americanas, sem exceção, se apresentaram como soluções de emergência, não como modelos ideológicos universais. Ao apontar que o economista Milton Friedman serviu de conselheiro para o governo Augusto Pinochet, o Sr. Altman logo imagina que essa justa posição do economista liberal e do ditador militar forma uma síntese ideológica. Mas quem quer que conheça um pouco as doutrinas da escola liberal, sabe que qualquer liberal, convidado a assessorar economicamente um regime de força, aceitará o convite sem pestanejar, não porque aprova o regime, mas porque um dos pontos fundamentais da sua doutrina é a crença de que a liberalização econômica produzirá necessariamente a liberalização política mais cedo ou mais tarde, como de fato acabou acontecendo na Argentina e no Chile. Pode-se discutir essa doutrina indefinidamente, e eu mesmo acho que ela tem uma validade muito relativa, por exemplo, na China não funcionou. Mas que ela é um dos pilares do pensamento liberal, é. Portanto, está lá, o Pinochet chama o economista liberal, o economista lá continua inteiramente liberal, o Pinochet continua inteiramente ditador, um não contamina o outro não contamina um ideologicamente. Continua com as suas duas ideologias respectivas, sem fusão ideológica, apenas um acordo momentâneo na prática, um acordo oportunista, por assim dizer, e isso não forma ideologia nenhuma. Mas cadê a teoria do liberal fascismo? Me mostra um livro que tenha, vamos dizer, o liberal fascismo oferecido como modelo ideológico para o mundo. Isso não existe. Ora, toda ideologia, toda e qualquer ideologia tem pretensões de universalidade por definição. Agora, acontece o seguinte, esse cara não conhece as definições das ideologias, tal como aparece na ciência política, na historiografia. Ele só conhece os rótulos locais, contingentes que são usados ali na província chamada Brasil. E com isso ele quer analisar coisas de alcance muito maior. Mesmo que os militares argentinos e chilenos pretendessem perpetuar-se no poder, hipótese que a própria ausência de uma doutrina ideológica universal desmente, resta o fato incontrovertido de que, ajudando-os a liberalizar a economia de seus países, Friedman não os ajudou a permanecer no poder, mas a devolver o poder aos civis. Se existisse, portanto, um liberal fascismo, ele teria de consistir num fascismo autocontraditório que fomentasse, por meio da economia, a sua própria extinção. Mas todo o raciocínio do Sr. Altman baseia-se na hipótese dos governos militares latino-americanos fossem fascistas. Para o historiador e o cientista político, o fascismo é um tipo de regime bem determinado, reconhecível por certas características subjetivas. O demagogo comunista clássico, porém, usa esse termo à torto e à direito, não como conceito descritivo, e sim como insulto, para denegrir todos os inimigos do comunismo e associar a sua imagem não tanto a do fascismo italiano, mas do nazismo, com todo o cortejo de horrores que esta simples palavra evoca. Para esse fim, ele tem de rotular de fascistas governos e regime que de fascistas não tem absolutamente nada além da hostilidade ao comunismo. O fascismo é assim definido não objetivamente pelo que ele é em si mesmo, mas subjetivamente pelo temor e ódio que um de seus inimigos em particular sente ao pensar nele. É como se eu perguntar quem é o seu fulano de tal, a resposta não vier sob a forma de menções à sua profissão, classe social, nível de cultura e outros dados objetivos, mas sob a forma de invectivas saídas da busca de uma ex-esposa irada. Quem é o seu fulano de tal? É um canalha, um filho da puta e assim por diante. Isso não define o seu fulano de tal, assim como o fascismo não define, não é uma palavra que não descreve esse regime. Objetivamente, o fascismo é definido pelos seguintes traços. Primeiro, é um regime hipernacionalista, baseado no culto da glória nacional e, quando possível, do expansionismo imperialista ou pelo menos da intervenção em outros países. 2. É uma ideologia de massas com vasta militância popular,
adestrada no fanatismo dos símbolos e slogans e, não raro, militarizada para servir de força auxiliar ao governo. 3. É um regime altamente centralizador e estatista que procura manter não só a economia, mas todos os setores da vida social e todas as classes sociais sob o controle estrito do governo. Como disse Mussolini, tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Desses traços, o primeiro e o segundo estão ausentes por completo nas ditaduras militares latino-americanas. Veja, regime hipernacionalista baseado no culto da glória nacional e do expansionismo imperialista. Cadê o imperialismo argentino? Cadê o imperialismo chileno? Invadiram alguma coisa? Não invadiram nada. E ideologia de massas com vasta militância popular. É incrível porque esses regimes foram colocados no poder por movimentos populares. Na Argentina, no Chile e no Brasil também. Só que uma vez no poder, o que eles fizeram? Fortalecer esse movimento? Não, dissolveram todos. E criaram uma distância enorme entre o governo e a população. Então, como é que você vai conceber um fascismo sem militância popular fascista, sem aqueles slogans, aquelas bandeiras, aquelas vociferações públicas? Não existe isso aí. Sem o culto do Duce, né? Cadê o culto dos ditadores latino-americanos? Que, pelo menos no Brasil e na Argentina, eles se sucediam de 2 em 2 anos, mudava a cara, tá certo? E justamente para impedir que houvesse qualquer culto da personalidade. Então, todos os elementos do fascismo estão faltando. Estão faltando aquela ditadura militar americana, embora estejam presentes na Venezuela e em Cuba. Na Venezuela, o Hugo Chávez implantou o conceito da guerra total, onde todas as atividades profissionais são consideradas parte integrante das Forças Armadas. E tem toda aquela militância que sai na rua batendo nas pessoas, etc, etc. Também, vamos dizer, a atuação, o expansionismo do regime venezuelano, não precisa dizer, está interferindo em tudo quanto é lugar. E Cuba, então, nem se fala. Cuba interferiu na América Latina, na África, na Ásia, em tudo quanto é lugar. Aliás, até com a ajuda do governo brasileiro, invadiu Angola, matou um monte de gente lá. Então, os traços que definem o fascismo estão todos presentes na Venezuela e em Cuba, e não estão presentes naquelas ditaduras militares americanas. Isso não quer dizer que, ora, se um comunista ouve isso, ele acha, se ele diz que não é fascista, então é porque ele é a favor. Porque na cabeça do comunismo, fascismo não é conceito descritivo, é insulto. Então, se eu nego a validade do insulto, eu devo estar defendendo. Então, essa ditadura poderia ter dito até liberal militarista, ou liberal autoritário, mas liberal fascista não faz sentido. No caso da Argentina e do Chile. Porém, no caso do Brasil, quase faz sentido. Tá certo? Chamá-los não de liberal fascista, mas de fascista. Por quê? Porque era um governo centralizador. Pelo menos esta característica do fascismo ele tinha. E durante um tempo teve o negócio da pátria grande, essa coisa toda. Quer dizer, teve um esboço de ideologia fascista incipiente, né? E teve, vamos dizer, uma boa dose de centralismo e estatismo. Faltou, quer dizer, a militância popular, né, e o intervencionismo estrangeiro. Curiosamente, o pessoal da esquerda, ao mesmo tempo que diz que esses regimes são fascistas, portanto incluindo aí necessariamente a insinuação de que são regimes imperialistas e fascistas, os acusa de ser regimes subservientes aos Estados Unidos. Fala, mas, meu Deus do céu, se é vamos dizer, um regime expansionista e imperialista, então ele não pode estar a serviço de outro regime. Quer dizer, é uma coisa assim, de sujeito que não pensa, ele se impressiona com as palavras. Esta mesma coisa do liberal fascismo, né, uma vez um professor da USP, eu até esqueci o nome dele, você lembra? Rosa alguma coisa? Não sei o que, Rosa. E disse, liberalismo é fascismo. Daí eu levantei e falei, professor, então o senhor me deu um exemplo de um regime fascista que não fosse centralizador e estatizante. Daí ele disse, alguns regimes militares na América Latina, né, foram as duas coisas. Eu disse, bom, você está pressupondo que esses regimes foram fascistas, quando na verdade não são. Essa classificação não se aplica para quem sabe o que é fascismo, para quem estudou alguma coisa. Agora, qual é o conhecimento que esse cara tem de fascismo? Ele tem aqueles textos de propaganda do Partido Comunista, desde a década de 40. É isso a cultura que ele tem sobre fascismo. Ele não leu um livro sobre fascismo, não sabe nada sobre fascismo. Então, a imagem que ele forma é assim, é inimigo do comunismo, então é fascismo. Fascismo por quê? Porque fascismo é uma palavra feia. Lembra o nazismo, e campo de concentração, e Auschwitz, etc, etc. Então, evidentemente, é a síntese confusa, né?
é o símbolo não analisado que foge da análise, porque na hora que você vai analisar, você vê que aquilo tudo é uma bolha de sabão, não é coisíssima nenhuma. E por aí vai. Eu vou terminar de escrever esse negócio e logo eu publico.